O vento uiva sobre o campo de batalha. O cheiro de sangue é insuportável. Corpos se amontoam na neve. No centro do massacre, uma figura imponente surge. Aster encara o homem à sua frente. A respiração está pesada. O corpo treme. Pai! A voz do homem é fria como gelo. Ele questiona por que Aster está ali. Lembra que confiou a ele a subjugação do leste, mas o tom não é de um pai orgulhoso. Aster aperta o ferimento no peito. O sangue escorre entre seus dedos. A resposta do patriarca corta o ar. Eu vim para matar você. O choque paralisa Aster. Sua mente tenta processar a traição. Desde o início, sua unidade foi usada apenas como isca? Eles foram descartados como lixo? Ele encara o pai nos olhos. Pergunta se tudo não passou de um plano. O homem confirma sem hesitar. Esse é o propósito de um sem asas. Descartável, inútil. Aster e Elmheim, filho da casa Elmheim, a maior família marcial do continente, protetores da realeza, liderados por Lord Roderick, o único portador das lendárias 7 asas. Aster se lembra do passado. Flashbacks invadem sua mente. O dia em que foi salvo por aquele homem, uma criança à beira da morte na neve. Ele jurou pagar essa dívida. Fez tudo o que lhe foi pedido, mas ele nasceu diferente, sem o brasão das asas, sem magia. Seus irmãos o desprezavam, o chamavam de sem asas, uma vergonha para a linhagem. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Treinou seu corpo até o limite, levantou a espada 1000 vezes. Acreditava cegamente que um dia sua devoção seria recompensada, mas agora, cercado na floresta, a realidade o atinge. Foi uma emboscada, planejada pelo próprio sangue. Pai, eu acreditei em você. O grito rasga sua garganta. Ele avança desesperado, lança-se em um ataque suicida. Precisa de uma resposta. Sua função acabou. Suma! A voz de Roderick é implacável. O impacto é brutal. Aster é repelido como uma mosca. Voa pelos ares e bate violentamente no chão. Pai! A palavra sai como um sussurro quebrado. Ele tenta se levantar. Sente-se um idiota patético. Foi um tolo por acreditar em amor familiar. De repente, correntes de energia o prendem. Seus irmãos surgem das sombras. Sorrisos sádicos nos rostos. Lâminas de aura vermelha cortam sua carne. Eles zombam dele. Um sem asas será sempre um sem asas. Rastejar na lama combina com ele. O patriarca se aproxima. Agarra Aster pelos cabelos com violência. O olhar não tem piedade. Nunca houve uso para ele como guerreiro. Então, a verdade é revelada. Cruel, terrível. O que eu precisava era o poder das 7 asas dentro de você. Aster arregala os olhos. 7 asas? Nele? O sangue gela nas veias. O que você está dizendo? Roderick não explica, apenas arranca o braço de Aster. Sangue jorra na neve branca. A dor é alucinante. O patriarca se afasta, indiferente aos gritos. Sua mãe foi bastante útil. Ele diz enquanto Aster sangra até a morte. A semente que serviria aos meus propósitos. Tudo escurece. A traição queima mais que o ferimento. A lâmina desce. O último grito de Aster rasga a garganta. Me responda, Roderick! Mas não há resposta. Apenas a escuridão e o frio. Um frio absoluto que congela até a alma. A consciência dele flutua no vazio. É aqui que eu morro? É assim que tudo acaba? De repente, uma sensação estranha. Não é o vazio da morte. É toque. É pele. Ele abre os olhos com dificuldade. A visão está embaçada. Tenta erguer a mão, mas ela é pequena, minúscula, gordinha. O choque é imediato. Esse corpo pequeno. Sou um bebê? Vozes rompem o silêncio da nevasca. Gritos de homens armados. Soldados vestindo o uniforme azul que ele conhece tão bem. Os cães de caça de Elmheim. Eles gritam ordens. Pelo Lord Roderick, recuperem o bebê que ela raptou. Vasculhem tudo. Com essa nevasca, ela não pode ter ido longe. A mente de Aster gira. Ele conhece essa história. Foi o que lhe contaram a vida toda. Fui encontrado numa noite de nevasca. Não me diga que eu voltei ao passado? Ele tenta se mover e percebe onde está. Não está no chão nu. Está envolto em braços. Alguém o segura com força desesperada. Um abraço protetor contra a neve mortal. Ele olha para o rosto dela.
está pálida, imóvel. O calor já deixou seu corpo. Aquela mulher, sua mãe biológica, morreu para protegê-lo. Aster ouve os soldados novamente. Lord Roderick quer o bebê. A raiva reacende. Agora ele entende tudo. Roderick não o salvou por bondade. Ele estava caçando. Ele estava apenas recuperando uma ferramenta roubada. Então, por que eu vivi todo esse tempo? Mas não há tempo para o luto. Se ele ficar aqui, a história se repete. Ele voltará para as mãos do tirano, será usado e será descartado novamente. Isso é ridículo, mas é a realidade. O instinto de sobrevivência grita mais alto que a lógica. Ele precisa fugir, longe, onde Roderick não possa alcançá-lo. Aster força o corpo infantil a se mover. É uma tortura. Seus membros queimam como se estivessem em chamas. Ele mal consegue respirar. A mana e a energia dentro dele parecem querer explodir aquele corpo frágil. Maldição! Ele crava os dedos na neve. Arrasta-se, polegada por polegada, deixando um rastro fundo no gelo. Uma vida inteira rastejando. Ele pensa, mordendo os lábios. Mas eu vou sobreviver. A visão escurece novamente. A exaustão vence. Ele estende a mãozinha para o nada, jurando vingança contra o homem que destruiu sua vida. Roderick, eu juro que a consciência a apaga. Momentos depois, passos pesados se aproximam, mas não são os soldados azuis. É um homem de postura nobre, mas com olhos gentis. Visconde Heathred. Uma voz de menina chama. Aqui, papai! O Visconde olha para a cena e seus olhos se arregalam, mas pelo rastro na neve. Ele segue a trilha com o olhar. É longa, impossível. Um bebê cobriu toda essa distância? Ele se abaixa e pega a criança nos braços. Sente o peso leve, o corpo frágil, mas ainda vivo. O destino mudou. Em vez do tirano, quem o encontra é a compaixão. O Visconde encara o menino inconsciente, perplexo. Por que há um bebê em um lugar como este? Naquela noite fria, longe dos olhos de Roderick, a segunda chance de Aster começa agora. Luzes douradas flutuam na escuridão. Aster sente o corpo leve. A consciência retorna devagar, como se emergisse de um sonho profundo. Ele abre os olhos. A primeira coisa que vê não é o teto de uma prisão, nem o céu gelado. São rostos, gigantes, olhando para baixo. Uma voz infantil grita, animada. Irmã, o pequenininho acordou! Aster pisca, confuso. 4 pares de olhos curiosos o encaram. Meninas, crianças nobres, debruçadas sobre o berço como se ele fosse um animal exótico. Elas cutucam suas bochechas, puxam suas roupas. Ei, não sejam malvadas! Vocês vão quebrar o narizinho fofo dele. Aster sente um arrepio. Que diabos é isso? Onde foi parar a dignidade de um guerreiro que enfrentou exércitos? Agora, ele é tratado como uma boneca de pano. A menina de cabelos prateados o levanta sem cerimônia. O aperto é desajeitado, sufocante. Aster se debate, o rosto ficando vermelho. Ele precisa sair dali, agora. Ele aproveita uma brecha e se solta. Cai no chão e começa a engatinhar com todo o desespero que suas pernas permitem. Maldição! O que está acontecendo aqui? As meninas não dão trégua. Ei, pare aí mesmo! Por que está fugindo? Elas correm atrás dele, rindo, achando que é tudo uma brincadeira. Mas para Aster, é sobrevivência. Ele não pode ser pego. Ele estende a mãozinha para frente, desejando apenas um empurrão, uma força para afastá-las. E então acontece. Uma explosão de luz dourada irrompe de sua palma. O chão treme. O impacto o lança para cima como um foguete. Aster arregala os olhos enquanto sobe aos céus. A gravidade cobra seu preço. A subida para. Eu não consigo controlar. Estou caindo. O corpo minúsculo despenca em direção ao telhado de uma mansão. O vento assobia nos ouvidos. O chão se aproxima rápido demais, mas o impacto nunca chega. Braços fortes o interceptam no ar. Segurança.
Calor. Aster abre um olho, trêmulo. O homem que o segura o encara com surpresa e fascínio. Pensar que ele cairia do céu dessa vez? Que criança misteriosa! Aster reconhece aquele rosto. A barba bem feita, o olhar firme, mas sem a crueldade de Roderick. É Highfried, o visconde do domínio Loderick. O homem caminha pelo pátio com o bebê nos braços. Aster olha ao redor e o sangue gela. A arquitetura, os símbolos, não pode ser. Outra casa Elmheim. Ele vê um retrato na parede. Hyfred Mu Elmheim, o chefe da família Visconde, um ramo secundário dos Elmheim. A memória de Aster trabalha rápido. No passado, esse homem era uma lenda, um dos duas asas, junto com o irmão, Roderick, um guardião da família real. Mas Aster sabe o futuro. O Visconde Hyfred que eu conheço deveria ter morrido em uma guerra civil, e com sua morte, a família Visconde entrou em colapso. Se ele foi pego pelo irmão do homem que o matou, isso confirma tudo. Ele saiu do inferno para cair em uma casa condenada à ruína. De repente, ele é passado para outros braços, dessa vez macios. A esposa do Visconde o acolhe com um sorriso gentil. O poder mágico dessa criança saiu de controle e o fez voar? Parece que sim. Ela o aninha contra o peito. A voz dela é suave, maternal. Você estava assustado, não estava? Está tudo bem agora. Aster paralisa. Ele esperava dor, esperava desprezo, mas recebe consolo. A manga da roupa se levanta. Lá está, vermelha como sangue, brilhante como fogo. A marca. Os olhos do Visconde se estreitam. A esposa engasga. Isso é as 7 asas? O mundo de Aster para. Ele olha, a crista pulsa com poder. As 7 asas. A prova de um potencial mágico infinito. A fúria explode em sua mente. Ele se lembra das palavras finais de Roderick. O que eu precisava era o poder das 7 asas que habitava em você. Aster treme de ódio. Então foi isso. Aquele desgraçado me pegou no passado apenas para roubar isso de mim. Ele chamava o próprio filho de 100 asas, enquanto planejava arrancar as asas dele. Que audácia! A esposa do Visconde olha para o marido preocupada. O que vamos fazer com essa criança? Aster entra em alerta total. Isso é ruim. Não posso deixar esse poder cair nas mãos da família Elmheim de novo. Eu preciso desse poder para me vingar dele. Ele espera ser entregue, espera ser vendido. Mas o Visconde Hyfred faz algo inesperado. Ele estende a mão e acaricia a cabeça de Aster. O toque é pesado, mas cheio de responsabilidade. Ele olha para o menino com determinação. Vamos adotá-lo. Aster bisca, atônito. O Visconde sorri levemente. Essa criança ainda é um filhote que não consegue voar sozinho. Até o momento em que ele tentar decolar por conta própria, eu assumirei a responsabilidade e cuidarei dele. Estávamos preocupadas, diz a mais velha, com os olhos marejados. O coração de Aster, calejado por anos de traição, sente algo estranho. Calor. A viscondessa o aperta contra o peito novamente. Ela sorri, um sorriso de mãe. Ela o levanta contra a luz da lua. Aster, o nome de uma nova estrela nascida em nossa família. Naquela noite, o guerreiro traído morreu e a estrela da vingança nasceu. 10 anos depois, o cenário muda. A imponência da Academia de Espadachins brilha sobre o sol. Uma carruagem luxuosa para nos portões. Lord Hyfrid desce imponente como sempre, mas os olhares estão voltados para quem vem a seguir. A porta se abre. Um jovem de cabelos castanhos e postura elegante sai. Aster, agora com 10 anos. Ele estende a mão com cavalheirismo. Ajuda a irmã, ao fim, a descer. O laço entre os dois é visível, uma promessa silenciosa de proteção que dura desde o berço. Eles estão na Assembleia da Dança das Espadas, o evento anual onde as famílias nobres exibem sua força, onde a fé é testada pelo aço e onde o status é decidido pela lâmina. Mas a recepção não é calorosa. Assim que a família Visconde pisa no pátio, os sussurros começam, venenosos, cruéis. A família Visconde chegou. Vieram passar vergonha de novo? Ouvi dizer que adotaram um garoto de origem desconhecida, no lugar de um herdeiro de sangue? Que desgraça! Os nobres cochicham como cobras. Eles veem Aster como um intruso, uma mancha na linhagem Elmheim. Ao fim, aperta o vestido nervosa. A raiva e a vergonha tentam dominá-la, mas a mão de Aster segura a dela com firmeza. Ele sorri.
Tranquilo. Irmão, Finn, cuidado onde pisa. Não se preocupe com o barulho dos insetos. Por dentro, porém, a mente de Aster é afiada. Ele aperta o punho discretamente. Aqui, aqueles que mostram fraqueza são esmagados. Lord Highfried para e olha para trás. Ele vê os olhares de desprezo direcionados à sua família. A posição atual da casa Visconde é baixa. Eles são ridicularizados. O pai encara o filho adotivo. Está decepcionado Aster. Aster levanta o rosto. Seus olhos dourados brilham com uma intensidade perigosa. Um sorriso confiante, quase predatório, surge em seus lábios. Não, pai. Eu até que gosto desse clima frio. Highfried solta uma gargalhada satisfeita. Isso é confortante. Aster caminha em direção ao castelo. As memórias da vida passada invadem sua mente. Naquela outra vida, este lugar foi o palco de sua humilhação, chamado de vergonha da família. Mas isso foi antes. Isso foi quando ele era um sem asas. Mas agora é diferente. As 7 asas retornaram comigo. Ele encara a entrada da arena. Não há medo, apenas a antecipação da caça. Aster dá o primeiro passo em direção a seu destino. Muito bem, então. Vamos fazer uma estreia social gloriosa? Não vamos? Uma era onde os cavaleiros reinavam supremos, onde a força era medida pelo domínio da lâmina e a majestade era sua fama imortal. No auge desse mundo, o pináculo absoluto da esgrima e o símbolo de poder convergiam em uma única coisa, a medalha. De volta ao presente, o caos reina no pátio. Aster observa do alto da sacada. Furen e Flair. Não é à toa que as irmãs não queriam vir. Aster suspira, sentindo o peso do ambiente. Este lugar é tão opressor quanto sempre. É difícil socializar quando a atmosfera é tão abertamente hostil. Ao seu lado, Alfin nota o silêncio dele. Aster, ela sorri, tentando reconfortá-lo. Você está nervoso? Bem, é seu primeiro festival da dança da espada. O olhar de Aster escurece por um segundo. Nervoso? Não. Na verdade, não. Parece nostálgico. Ou melhor, na verdade, é bem detestável. Ele decide que já viu o suficiente dali. Bem, tem uma reunião para participar, então vou sair um pouco. Lord Highfried se aproxima, colocando a mão no ombro da filha. Conto com você para cuidar de Alfin. Alfin protesta, indignada. Pai, honestamente, eu sou 1 ano mais velha que o Aster, sabia? Aster provoca, com um sorriso de canto. É porque você é muito desastrada, mana. O pai ri e volta a atenção para o filho adotivo. Há muitas pessoas aqui da sua idade. Use este tempo para socializar e construir algumas conexões. Mas o tom de voz muda, torna-se um sussurro sério e perigoso. Só garanta que ninguém descubra sobre as 7 asas. Aster se afasta, acenando. A missão é clara, mas o desafio é imenso. Mais fácil falar do que fazer. Ele caminha pelos corredores luxuosos. Seu objetivo é claro. Aqui, aqueles que mostram fraqueza são esmagados. Vim fazer alguns amigos. Sentado no sofá com a arrogância de quem é dono do mundo, está um jovem de cabelos vermelhos. Ele segura uma taça e encara o intruso. Hã? Quem diabos é você? Aster mantém a compostura. Sorri educadamente. Prazer em conhecê-lo, irmão Dallis. Ele se apresenta com o nome completo, reivindicando seu lugar. Aster F. Elmheim. Sou seu irmão mais novo. Dallis inclina a cabeça, o desprezo escorrendo em sua voz. Ah, ele é o irmãozinho adotado. Aquele pego pela família Visconde. Vi você lá fora, então pensei que viria dizer oi. Ele ri. Entendo. Então é por isso. Você é sem vergonha o suficiente para carregar o F no seu nome. O tempo congela para Aster. Ele olha para as 2 figuras à sua frente, Dallis e Grion, os herdeiros legítimos da família Elmheim. A memória sangrenta retorna, a traição, a morte na neve. E eles são os 2 que me mataram na minha vida passada. Mas agora, Aster não sente medo. Ele olha para eles e sente apenas pena. Que patético pensar que eu os achava intimidantes naquela época. Agora, eles parecem apenas crianças brincando de se vestir. Dallis quebra o silêncio, chamando-o com frieza. Aster, ele se vira para Alfin, ignorando o irmão. Não me diga que ainda está se escondendo atrás do papai. Ele bate no sofá ao seu lado. Um convite que soa como ordem. Por que não vem aqui e nos faz companhia? Isso é uma ordem da família principal, sabia? Alfin treme de raiva. Eu recuso. Não existe relação de mestre e servo entre a família principal e a secundária. Ela se vira, puxando o irmão.
Vamos, mana. Mas Aster não se move. Ele segura o braço dela com firmeza. Espere, mana. O olhar dele está fixo em Dalis. Ele decide ferir onde dói mais. O pai dessa garota é um cavaleiro que não conseguiu nem proteger o rei. Ele ri, lembrando da desgraça da família dela. Ele assumiu a culpa e teve o braço decepado pelo próprio irmão. Alfin baixa a cabeça, a vergonha queimando seu rosto. Dalis continua, implacável. Só estou feliz por não ter o sangue de um perdedor correndo em minhas veias. O limite de Alfin quebra. Ela grita, desesperada. Retire o que disse. Ela avança. Não vou deixar você insultar meu pai. Mas Dalis é rápido e cruel. Ele lança o conteúdo de seu copo. Vinho tinto atinge o rosto de Alfin. Mancha o vestido branco. Escorre como sangue. Dalis sorri, triunfante. Isso não é um salão de baile, sabe? Ele encara a garota humilhada e encharcada. Da próxima vez, use uma máscara. Assim, não importa quando você ficar mais encharcada. O silêncio cai sobre o salão. Ele caminha lentamente em direção aos agressores. Pensamentos sombrios ecoam em sua mente. Na verdade, eu estava preocupado antes de chegar aqui. Preocupado que não sentiria nenhuma raiva, mesmo depois de ver suas caras novamente. Aster pega uma garrafa de vinho da mão de um servo, que passava. O peso do vidro é perfeito. Mas que alívio! A raiva está lá. Ele chama a atenção do irmão mais velho. Ei, Dalis! Ele joga a garrafa para o alto. Dalis olha para cima, confuso. Hã? Quem diabos é você? Aster golpeia a garrafa no ar com a bainha da espada. O vidro explode bem acima de Dalis. Vinho e cacos chovem sobre o nobre arrogante. Aster declara com satisfação gélida. É bom ver que vocês dois continuam sendo uns merdas. O líquido vermelho cobre Dalis da cabeça aos pés. Ele grita, chocado e cego pelo vinho. O quê? O irmão ao lado, Grion, se encolhe. Irmão? Aster permanece de pé, a espada embainhada em mãos. Ele passa o polegar no rosto, limpando um respingo. Leva à boca. Ah! É só suco de uva? Ele olha para Dalis, agora parecendo um rato molhado e patético. O sorriso de Aster é terrível. Combina perfeitamente com um nobre pirralho como você, não acha? O caos explode no passado. Uma memória de 3 anos atrás. Luz dourada cega a todos. Gritos desesperados cortam o ar. Segure isso, Aster. Alguém tenta proteger as irmãs. O poder das 7 asas é instável, perigoso, pode destruir tudo, mas aquela catástrofe forjou quem ele é hoje. O controle foi dominado por ele e por aquele que ele costumava ser. Longe dali, o caos chega aos ouvidos dos líderes. Um servo invade a sala de conferências, pálido. Mestre, isso é terrível. Haifrid franze a testa. O que é? Estamos no meio de uma conferência. O servo gagueja a notícia impossível. A família principal e a família secundária, os filhos de ambas estão em um duelo. Haifrid congela. O quê? Ele corre pelos corredores, o coração na boca. Pai! Elfin corre até ele, assustada. O que diabos aconteceu? O Duque Roderick. O sorriso dele é o de quem assiste a um espetáculo sangrento. A multidão observa a arena improvisada. Uma briga de irmãos na prestigiosa Casa Elmheim. Isso não é algo que se vê sempre. Dependendo do resultado, essa reunião da dança da espada pode se tornar caótica. No centro, Dalis ergue sua lâmina. A energia vermelha começa a crepitar. Comprar briga com nossa Casa Ducal? Que tolo! No fim, você é apenas um vira-lata nascido na selva. Não entende a diferença de poder? O brilho explode em sua mão. A marca se revela. A multidão engasga. Isso é um brasão de 4 asas. Como esperado, um herdeiro ducal está em outro nível. Dalis sorri, arrogante. Vamos, mostre o seu brasão de asas. Ou está com vergonha de mostrar em público depois de ver o meu? Aster permanece imóvel. O olhar dele é de puro escárnio. Ostentar um mero padrão com orgulho desse jeito é algo vergonhoso que eu acho que nunca conseguiria fazer.
A veia na testa de Dalis salta. Aster aponta a espada, definindo os termos. Mais importante, se eu vencer, você pede desculpas à minha irmã. Soa bem, certo? Dalis trinca os dentes. Ótimo. Mas se eu vencer, você vai virar meu cachorro. Vou te fazer trabalhar até os ossos pelo resto da vida. O duelo começa. Dalis avança com fúria assassina. A espada dele desce pesada. Aster bloqueia. Faíscas voam. No alto, Roderick analisa o garoto. A esgrima desse garoto ainda é imatura. Entretanto, não importa o quão desajeitada a lâmina seja, o Duque explica a verdade cruel da magia. O poder mágico esmagador compensa tudo. Essa é a vantagem de quem porta um brasão. Se a magia em uma asa é como a chama de uma vela, então a magia oculta em 4 asas é verdadeiramente uma explosão. Dalis desfere golpes de energia maciça. Ele grita, pressionando Aster. Onde foi parar toda aquela bravata de antes? Não queria me fazer pedir desculpas? Ou eram só palavras vazias? A lâmina vermelha corta o ar. Me mostre seu poder! Um nobre na plateia sorri. A partida está decidida. O golpe final de Dalis desce. Mas Aster não recua. Ele avança contra a luz. A espada dele brilha, cortando a própria magia. Dalis agravela os olhos, em choque. O quê? As lâminas colidem, faíscas iluminam o salão. Aster sorri no meio do combate, zombando da arrogância do irmão. Você fala demais! Dalis recua, sentindo o peso de cada golpe. A força de Aster é anormal, esmagadora. Aster avança, impulsionado por uma década de ódio acumulado. Ele pensa nos 10 anos que passou na casa do Visconde, aprendendo magia, esperando por nada além da chance de me vingar de todos vocês. A espada de Aster brilha intensamente. Se a magia de uma asa é uma vela, a magia oculta em 4 asas é uma verdadeira explosão. O impacto joga Dalis para trás. Ele tenta se defender, mas suas mãos tremem. Aster não dá trégua. Ele pressiona, golpe após golpe. Onde foi parar toda aquela bravata de antes? Eu sou um 4 asas. Ele não entende. Como pode estar perdendo? A multidão não acredita no que vê. O lixo está dominando um prodígio, placável. A pressão aumenta. O primo sente o terror da morte. A visão de um braço decepado passa pela mente dele. Ele grita para parar, mas é tarde. Fere o golpe final. A energia corta o ar. A espada do primo voa longe. Ele cai de bunda no chão, trêmulo, molhado de suor e medo. Bainha a espada. Olha para o primo caído com desprezo. Na próxima vez, venha envolto em trapos. Assim não se importará de se sujar. Caminha em direção à saída. O pensamento ecoa na mente. Ele não é mais Ash, o sem asas. A mente está limpa. O objetivo é claro, mas a paz dura pouco. Uma aura assassina inunda o pátio. O ar fica pesado, sufocante. Uma sombra vermelha e negra se projeta das escadas. Ele reconhece essa presença. O patriarca Roderick chegou. Os olhos brilham em resposta. Dourados, desafiadores. O verdadeiro teste começa agora. O silêncio no pátio é sepulcral. Ninguém ousa respirar. O impossível aconteceu diante de todos. O terceiro filho da família principal está no chão, derrotado, humilhado. Mas a vitória de Aster traz um gosto metálico de perigo. Passos pesados ecoam no mármore, lentos, aterrorizantes. Roderick Elmheim chegou, o patriarca da 8ª geração. A pressão no ar aumenta 10 vezes. O primo de cabelo ruivo levanta a cabeça. Trêmulo, vê o pai e sorri. Um sorriso patético de alívio. Acredita que a salvação chegou. Grita por ele. Aponta o dedo para Aster. Acusa o bastardo de desafiar a família principal. Pede vingança. Pede punição. O olhar de Roderick é de puro gelo. Ele não vê um filho. Vê uma mancha. Pergunta se ele tem noção do que fez. Arrastou o nome da família pela lama. Perdeu para um mestiço imundo. A mão do patriarca desce com violência. Esmaga a mão do rapaz contra o chão de pedra. Ossos estalam, sangue espirra. A brutalidade faz os espectadores desviarem o olhar. Roderick decreta a sentença. Aquele que não pode se vingar sozinho é inútil. Não tem o direito de segurar uma espada. Ele descarta o filho quebrado como lixo. Então, o monstro se vira. A sentença é proferida. Diz que ele não tem o direito de segurar uma espada. O golpe fatal está prestes a descer. Alguém grita para Roderick parar, mas a lâmina não atinge a carne. Ela para no metal.
Alguém doqueou o duque. Roderick encara o garoto à sua frente. Pergunta o que ele pensa que está fazendo. Aster sustenta o olhar, a voz firme. Diz que o primo ainda não pediu desculpas à irmã Alfin. Pede ao tio que espere isso acontecer antes de puni-lo. Roderick zomba da audácia. Lembra que Aster é apenas um órfão, alguém que Highfried acolheu por pena. Questiona se ele realmente acredita que isso o torna um Elmheim. Aster não recua. Declara que é filho do Visconde, mesmo sem laços de sangue. Ele afirma que aprendeu bem as lições do pai, o orgulho de um cavaleiro e o peso de carregar uma casa. Roderick fica em silêncio por um segundo, mas então aponta a espada para o rosto de Aster. Diz que, como membro da casa do Visconde, ele manchou a reputação da família principal desnecessariamente. Fala sobre o orgulho da espada do rei, o auge dos 12.000 cavaleiros sob seu estandarte. Diz que Aster deve entender a gravidade. Os nobres ao redor comentam, sabem que isso não é mais uma briga de crianças. Roderick continua implacável. Lembra o preço da deslealdade. O pai de Aster deu um braço no passado, e agora ele pergunta: o que exatamente Aster está preparado para sacrificar? Aster responde com todo o respeito. Explica que aquilo não foi uma briga de irmãos, foi um duelo legítimo. Ele diz que simplesmente respondeu aos insultos contra a casa do Visconde, com sua lâmina, e então ele usa as palavras do próprio duque: aqueles que não podem se vingar não têm o direito de segurar uma espada. Aster pergunta se não foram essas as palavras do tio. Os olhos dele queimam em dourado. Ele declara: não tem intenção de jogar fora sequer um dedo. Na varanda, o nobre de cabelo azul ri. Não acredita que uma criança de 10 anos tenha tanta coragem. Roderick estreita os olhos. Diz que entende. Manda Aster assumir sua postura. O ataque vem rápido, devastador. Alfin grita o nome de Aster em desespero. O impacto levanta fumaça e destrói o piso. Roderick pergunta se ele está bem. A surpresa está estampada no rosto do duque. Aster sobreviveu. Está de pé. Bloqueou o golpe de um monstro. O pai de Aster, o Visconde Highfried, o segura. Aster sorri, com o rosto coberto de sangue. Diz ao pai que a protegeu, cumpriu a promessa e tudo mais. Highfried olha para o filho com orgulho. Confirma, diz que ele foi magnífico. O Visconde se vira para o irmão. Diz que Roderick certamente recorreu a um movimento infantil. O duque guarda a espada. Diz que supõe que foi um compromisso justo. A narração interna ecoa a verdade. Aster enfrentou o grande duque Roderick, fez uma aposta ousada e sobreviveu. Uma estrela em ascensão. Os nobres cochicham excitados. Foi a estreia mais espetacular imaginável na alta sociedade, embora todos temessem que a casa Elmheim se partisse ao meio. Enquanto Roderick se afasta, ele profetiza: uma era de revolta se aproxima, uma tempestade tão grande que pode dividir o mundo em 2 ou 3. Os guardas observam o treino à distância, sussurram entre si, incrédulos. Comentam sobre a habilidade assustadora. E ele tem apenas 10 anos? Isso é aterrorizante. O outro concorda. Admite que o jovem mestre Aster é impressionante. Eles notam a mudança no comportamento dele. Desde que voltou da Assembleia da Dança das Espadas, ele se atirou ainda mais no treinamento. Concluem que aquilo deve ter sido uma grande inspiração. E há outro motivo para o respeito deles. O boato corre solto. Aster aparentemente esmagou o terceiro filho de Lord Roderick. Um dos guardas sorri. A família principal os fez engolir sapos por muito tempo. Ouvir isso é uma história refrescante. Mas a mente de Aster está em outro lugar, focada em estratégia e poder. Ele pensa sobre o que conquistou. Na Assembleia, mostrou força e presença suficientes. Isso deve silenciar as vozes que zombam da casa do Visconde, aqueles que os chamam de a desgraça da família Elmheim. No entanto, o alvo real não mudou. Ainda é o próprio Elmheim. Ele deseja testar seus limites, ver até onde seu poder pode ir. A frustração surge em seus pensamentos. Ele queria ter testado mais naquele momento contra o tio, mas a realidade é fria. Ele admite para si mesmo: no meu nível atual, eu não posso vencer Roderick. Ele analisa a própria essência. O brasão das asas é apenas um indicador de rank de poder mágico latente. E, no entanto, ele ainda não consegue extrair o poder das 7 asas. Não importa se nasceu com isso. Se não puder empunhar a magia, é apenas potencial desperdiçado. O desejo queima no peito. Se ao menos pudesse testar as 7 asas ao limite, sem se preocupar em perder o controle e destruir tudo. No pátio, os oponentes estão no chão. Aster grita, insatisfeito: próximo!
Mais alguém? Uma voz feminina responde. Nota que ele está nisso de novo. Comenta que Esther nunca sabe se segurar. Diz que é realmente inacreditável e entrega o recado. O pai também está chamando por ele. Esther recupera a compostura. Pai, entendido, estou indo. Ao caminhar, ele nota a roupa dela. Pensa que é uma visão rara. Pergunta, curioso. Ela não disse que aquela roupa não era fofa e por isso odiava usá-la? Ela responde com um sorriso. Diz que tudo precisa de equilíbrio, certo? Mas o tom fica sério por um instante. Ela confessa. Vê-lo lutar a fez pensar que não pode continuar como está. Então, ela agarra-o pela espada de treino. Puxa-o para perto. Avisa com firmeza. Quando ela voltar, ele vai passar muito tempo treinando com ela. Esther ri nervoso. Pede para ela ir com calma. O momento leve termina na porta do escritório. Esther entra. Com licença. Vê o pai na mesa. Pergunta o que ele precisa. O visconde se vira. O olhar é grave. A ordem é curta. Sente-se. O escritório está silencioso. O visconde quebra o silêncio com uma reflexão pesada. Diz que já se passaram cerca de 10 anos desde que acolheram a Aster na família. Confessa que pensou em esperar até que o garoto estivesse um pouco mais crescido. Mas o tempo para a hesitação acabou. Ele apresenta o objeto sobre a mesa. Aster pergunta, confuso. Isto é... A resposta do pai carrega o peso do destino. A prova do próximo chefe. Ele olha nos olhos do filho adotivo. Faz o pedido direto, irrevogável. Aster, eu quero que você suceda à casa do visconde. O garoto trava, gagueja. O visconde não dá espaço para dúvidas. Ele expõe a realidade nua e crua. Aster sabe tão bem quanto ele. A casa do visconde está em uma posição precária. Mas, gostem ou não, eles são um ramo que carrega o nome Elmheim. São lordes, confiados com seu próprio território. Há muito o que proteger. O pai declara com firmeza. Não podem deixar o assento do próximo chefe vazio para sempre. A preocupação de Aster é imediata. Ele pergunta sobre as outras. As irmãs estão de acordo com isso? O pai explica o plano. Ele irá até a academia de cavaleiros. Lá, encontrará com as irmãs. Vai contar a todos apropriadamente. Aster pergunta especificamente. Irmãs Marfar e... Kudo também? Por dentro, Aster sabe a verdade. Elas dificilmente ficariam empolgadas. O pensamento dele é sombrio. Especialmente a irmã Kudo. Ela vai ficar furiosa, com certeza. Ela o odeia, simplesmente por ter nascido menino e por ter sido sortudo o suficiente para ter 7 asas. Aster toma sua decisão. Ele se levanta do sofá. Diz com convicção. Eu não posso aceitar isso. A justificativa é dolorosa, mas honesta. Ele admite que nem consegue controlar sua própria magia. Lembra que quase matou a própria irmã. Diz que é muito imaturo para tal responsabilidade. O pai suspira. Comenta que nada pode convencer uma irmã zangada. Mas então, um sorriso surge no rosto do visconde. Ele observa o garoto com curiosidade. Diz que Aster sempre o fez duvidar se ele é realmente uma criança. O clima muda. O pai admite que pensou que o anel seria a recompensa pela assembleia da Dança das Espadas. Ele se inclina e pega uma caixa de madeira longa. Diz que, pelo visto, Aster preferiria aquilo em vez do anel. Aster sente a energia antes mesmo de ver. Os olhos dele se arregalam em choque. Isto é... A caixa se abre. A lâmina brilha com uma aura sinistra e poderosa. O pai revela o nome da lenda. A espada mágica Gran. A lâmina devoradora de magia. A única arma capaz de controlar o poder das 7 asas. A floresta é densa e isolada. O visconde Highfried para e observa o entorno. Diz que aquele lugar deve servir. Aster olha em volta, confuso. Pergunta ao pai. Se é apenas para mostrar uma espada, o salão de treino não teria sido suficiente? Highfried nega. Diz que isso é apenas uma precaução. Afinal, Aster tende a quebrar coisas com frequência. O pai continua a explicação. Revela que trouxe a arma da casa principal especialmente para o filho. A espada mágica Graham. Uma lâmina famosa, passada apenas para o filho mais velho da família Elmheim. Ele saca a arma. Aster franze a testa, chocado. O que ele vê não faz sentido. Pergunta, hesitante. Isso é uma espada? Highfried segura apenas um cabo ornamentado. Não há metal cortante. Ele explica com um sorriso. Como Aster pode ver, aquela espada não tem lâmina. Mas então, a mágica acontece. Ele diz que se a imbuir com poder mágico, uma energia vermelha explode do cabo, violenta, assassina.
O pai desfere um golpe no ar. A floresta treme, árvores são obliteradas. O chão se abre em uma cratera fumegante. Ele observa a destruição com calma. Explica a natureza da arma. É uma lâmina de potencial, completada pelo poder mágico do usuário, mas há um risco mortal. Ele avisa. Com poder mágico medíocre, a lâmina pode drenar o usuário completamente. É uma espada com história. Ele estende o cabo para o filho. Pergunta se ele quer tentar. Aster engole em seco. Segura o cabo com firmeza. Começa a canalizar sua energia. Minha mana, nesta espada. De repente, o choque. A espada reage com voracidade. Aster sente a drenagem violenta. Isso é, pensa desesperado. A mana está fluindo para a espada por conta própria? Uma luz dourada irrompe. Um pilar de energia perfura o céu. Longe dali, os cavaleiros olham para cima, aterrorizados. Perguntam o que foi aquela luz, se um cometa caiu. Outro responde, nervoso. Diz que é o oposto. Algo voou para o céu. Alfin observa a luz desaparecer. Ela sabe a verdade. Deve ser o Aster. De volta à floresta. Aster está agachado, ofegante, mas segura uma lâmina de chamas douradas. Ele sorri, maravilhado. Diz que é uma espada extraordinária. O pai o encara, atônito. O suor escorre pelo rosto do Visconde. Ele corrige o filho. O que é extraordinário é o poder dele. Haifred pensa sobre o impossível. Nunca houve uma única pessoa possuindo o brasão das 7 asas, mesmo olhando para toda a linhagem da família Elmhain. Ele conclui, assim que Aster dominar esse poder, provavelmente se tornará um espadachim que supera ele mesmo, e até mesmo Lord Roderick. Mais do que ele, mais do que aquele homem. Mas o rosto do pai fica sombrio. Ele alerta. Poder grande demais sempre planta sementes de conflito. Se souberem que Aster é um 7 asas, todos sentirão inveja ou ressentimento. Alguns tentarão explorá-lo, outros tentarão eliminá-lo como um estorvo. Por isso, ele dá o conselho final. Para garantir que Aster não se arrependa da própria impotência quando essa hora chegar, torne-se forte enquanto ainda pode, Aster. Ele estende a mão para o filho adotivo. Aster segura a mão do pai. Confirma. Isso mesmo. Pensa consigo mesmo. Não viverá mais uma vida miserável como a anterior. Agradece ao pai. Promete. Definitivamente dominará tanto as 7 asas quanto aquela espada. 3 dias depois. O clima muda no salão do Visconde. A família está reunida. Haifred diz. Bem-vindas ao lar, vocês duas. A porta se abre. Uma mulher de cabelos ruivos e outra de cabelos prateados entram. A ruiva faz uma pose dramática. Grita. A indigna Kudriavika. Eu retornei! Ela torce, recuperando a postura. Muda a voz para um tom doce e meloso. Pede para suas amáveis irmãzinhas darem um abraço de reunião na amada irmãzona. Mas as irmãs correm para outra. Abraçam a de cabelo prateado. Bem-vinda, irmã Marfa. Kudriavika fica parada, ignorada. Pergunta indignada. Hã? E o abraço da irmã Kudo? Uma das irmãs responde com sinceridade brutal. Diz que a irmã Kudo sempre bagunça o cabelo dela. Kudo nega, nervosa. De jeito nenhum. Cruza os braços, ofendida. Declara que ela, que dominou perfeitamente o caminho da cavalaria, nunca se comportaria de forma imodesta. Kudo está esmagando Alfen em um abraço sufocante, esfregando o rosto nela. Grita, Alfen, você foi uma boa menina. Alfen tenta empurrá-la, desesperada. Pergunta por que ela está vindo para cima dela daquele jeito. Aster respira com dificuldade. O suor escorre pelo queixo. Ele encara a própria mão, trêmula. Pensa, maldição, não adianta. Ele consegue criar uma espada com magia sim, mas o custo é alto demais. Já estou no meu limite só tentando manter o controle. A frustração o consome. Ele se pergunta o que deve fazer para se tornar como o pai. De repente, uma voz interrompe seus pensamentos. Ora, você realmente se superou dessa vez. Aster se vira, surpreso. É Kudo, a irmã de cabelos vermelhos. Ele pergunta se ela já voltou. Ela responde com um tom perigoso. Diz que é incrível que ele nem tenha aparecido para dar as boas-vindas. Ela se aproxima. O sorriso dela é afiado. Isso não é meio frio da sua parte? Ela questiona se ele se acha especial, se é por isso que nem se dá o trabalho de notá-las. Ela não o deixa responder. Diz que ouviu tudo sobre a Assembleia da Dança das Espadas. A Academia de Cavaleiros estava zumbindo com rumores sobre ele. Ela conclui, com uma ironia fina. Tenho certeza de que o pai deve estar muito orgulhoso. Aster tenta acalmar a fera com elogios.
diz que o mesmo vale para ela. Ouviu que, mesmo como estagiária, ela já esteve ativa em inúmeras missões e destaca o feito dela. A irmã Kudo foi a única cavaleira a receber a medalha de cavaleiro honorário este ano. Kudo não se deixa levar. Diz que, se não conseguisse pelo menos isso, nunca seria capaz de suceder o pai. O clima muda instantaneamente. Ela vai direto ao ponto. Ouvi que você recusou a oferta de ser o sucessor. Os olhos dela brilham intensamente. Você fez isso por minha causa? Aster congela. Pensa desesperado. Então o pai contou para ela. Reclama internamente que o pai causou problemas desnecessários. Ele tenta negar em voz alta. Diz que essa não foi a intenção. Ele apenas não achou que fosse digno ainda. Kudo se afasta alguns passos. Murmura. Honestamente, tanto o pai quanto você, Aster. Ela saca a espada das costas. Sabendo qual é o meu sonho, vocês estão sendo tão rancorosos. Um golpe corta o ar. Aster desvia no susto. Poeira voa. Ele grita. Hã? Pergunta o que ela está fazendo de repente. Ela sorri. Um sorriso de predador. Diz que faz um tempo. Então a irmã Zona vai dar um pequeno teste a ele. Avisa. A seguir, eu vou para cima de você com tudo. Aster recua em pânico. Grita para a irmã esperar. Tenta explicar que sua espada ainda está incompleta. Ela ignora a desculpa. Pergunta se ele diria o mesmo diante de um inimigo no campo de batalha. Aster repete, incrédulo. Inimigo? Ela avança, rápida, letal. Diz que o código do cavaleiro é estar sempre pronto para a batalha. Ameaça. Se você continuar se segurando, eu posso acabar te esmagando. Aster pensa. Você tem que estar brincando comigo. Ele já está com as mãos cheias só tentando controlar o poder mágico. Mas o ataque vem, e ele sente o perigo real. Pensa. Mas eu não tenho escolha. Se ele não reagir, a aura vermelha explode ao redor dele. E ele percebe a verdade aterrorizante. Se eu não fizer nada, minha irmã está seriamente... As espadas colidem com estrondo, indo me matar. Duas explosões rasgam o céu. A floresta treme violentamente. A lâmina azul de Kudo avança. Aster bloqueia com extrema dificuldade. Ela sorri, implacável e feroz. Diz que a habilidade dele continua afiada. Não esperava que ele acompanhasse seus golpes, mesmo após seu treinamento na academia. Mas o sorriso logo desaparece. Ela encara a lâmina mágica do irmão. Pergunta que desculpa patética de espada é aquela. O ataque muda de direção subitamente. Um chute brutal acerta Aster. Ele voa pelos ares. A dor irradia pelo corpo. Kudo grita cheia de raiva. Diz que o controle mágico dele é nulo. Aster se recupera no chão. Ele respira com muita dificuldade. Diz que ela continua implacável como sempre. A mente dele viaja ao passado. Ela sempre foi um monstro, desde a época de crianças. Ele lembra dos antigos duelos e das queixas amargas dela. Ela questionava o direito dele à sucessão, só por ele ser o único homem, ou por ele ter um brasão superior. Para Aster, ela é uma tempestade viva. Sempre o desafiando por qualquer bobagem, sempre chamando o mundo de injusto. Ele aperta o cabo da espada. Ela é minha inimiga natural. A voz de Kudo corta os pensamentos. Exatamente como eu pensei, Aster. A aura azul explode ao redor dela. Declara que ele não serve para liderar. Ele não é digno da casa Elmheim. Longe da violência da floresta, na tranquilidade do escritório da mansão, Marfa e o pai observam pela janela. Ela pergunta se foi sábio deixá-los sós. Teme que a briga acabe em tragédia. O Visconde permanece totalmente calmo. Diz que eles são bons rivais, imprudentes, mas conhecem os próprios limites. Marfa suspira, muito apreensiva. Espera que o pai tenha razão. O tom da garota fica sério. Ela muda de assunto imediatamente. Pergunta o real motivo da convocação. Eles não voltaram apenas pela sucessão. O pai confirma, abrindo uma gaveta. Não. Marfa arregala os olhos prateados. Isso é uma carta com selo de cera. O pai revela a verdade sombria. É um chamado da casa principal. Os anciãos de Elmheim tomaram uma decisão. Eles querem ver o rosto do neto. Marfa engole em seco. Admite que é um grande problema. O rosto do pai escurece. Na pior das hipóteses, nós podemos perder o Aster. O som de metal corta a floresta. A realidade do combate retorna. Aster bloqueia com total desespero.
Grita para a irmã não ser ridícula. Diz que já recusou a sucessão e que o pai sabe muito bem disso. Mas Kudo aumenta a pressão do golpe. Diz que a recusa dele é inaceitável. Aster sente os músculos queimarem. A força dela é esmagadora. Ela é pesada demais. Na visão dele, ela parece um monstro. É como enfrentar um troll enfurecido. Um troll balançando um martelo gigante. A espada mágica de Aster cede. O impacto oblitera a defesa dele. Ele tenta recuar para sobreviver. Kudo percebe o pânico no olhar dele. Sorri com puro desdém. Você acabou de tentar fugir, não foi? Uma onda de energia azul explode. O impacto o atinge em cheio. A terra se abre sob seus pés. Aster cospe sangue na grama. Segura o braço ferido e trêmulo. Que força bruta maldita! Kudo aterrissa suavemente no chão. A espada dela aponta para ele. A voz soa fria e impiedosa. Diz que quem só usa a espada é medíocre. Quem só usa magia também é inútil. Apenas dominando ambos se atinge a perfeição. Ela olha para o irmão derrotado. O olhar dela queima com insatisfação. Ela solta um suspiro pesado. Estou decepcionada com você, Aster. Explica a verdade sobre os brasões das asas. A diferença não é apenas estética. Refere-se à quantidade de mana que alguém pode suportar. Dizem que a diferença de apenas uma asa é um abismo de poder de 3 vezes. Em termos de saída mágica e resistência, a lacuna é absoluta. Ela aponta a própria espada para si mesma. Diz que ela, com 5 asas, deveria ser inferior a ele, 2 estágios completos abaixo de alguém com 7, e ainda assim ela o acusa com desprezo. Ele evitou um confronto direto de força, fugiu de volta para sua esgrima favorita. Pergunta diretamente: você desconfia tanto assim do seu próprio poder? A provocação atinge um ponto sensível. Ela pergunta se ele está com medo, medo de enlouquecer de novo, exatamente como fez 3 anos atrás. Aster para. A palavra ecoa na mente dele. Medo? Eu? Com medo do poder das 7 asas? A realização o atinge como um raio. Ele nunca sequer considerou isso. Questiona a si mesmo. Estaria ele inconscientemente colocando um limite no próprio poder? Ele olha para a espada instável em sua mão. Entende o motivo da falha. A lâmina parece instável porque ele estava tentando suprimir a magia à força. Kudo não espera pela epifania dele. A frustração dela transborda. Grita com o coração na mão. Aster, você tem tudo o que eu sempre quis. A aura dela explode, violenta. Diz que se ele vai ser tão arrogante a ponto de deixar esse poder apodrecer sem nem perceber a sorte que tem, ela avança com fúria assassina. Então dê tudo isso pra mim. O impacto é iminente. Aster não recua mais. Ele bloqueia. Uma explosão de luz cega a floresta. Kudo é jogada para trás, incrédula. Você repeliu meu golpe com força total? Aster sorri, o rosto coberto de sangue e determinação. Diz: obrigado, irmã. Graças a você, meus olhos estão abertos. Ele desfaz a espada. Kudo observa, confusa. Ele está avançando sem nem manifestar uma lâmina? Aster calcula em milissegundos. Sabe que não pode dominar isso completamente agora, mas se for apenas por um momento, a estratégia muda. Ele esquece de manter a lâmina estável. Foca toda a magia no instante do impacto. Kudo percebe a mudança. Sorri diante da loucura dele. Diz que ele realmente pensou em algo até para um idiota. Mas a mente de Aster está em sua nova vida. Ele promete a si mesmo. Não tem intenção de desperdiçar essa segunda vida. Essa vida que ele agarrou por acaso. A aura dele queima em vermelho carmesim. As chamas formam asas nas costas dele. Ele pensa em tudo que conquistou. Não esse poder, não essa espada e certamente não sua família. Ele protege tudo isso com ferocidade, porque são coisas que ele não poderia obter antes. Não importava o quanto lutasse em sua vida passada. Kudo vê a determinação nos olhos dele. Murmura, confusa com as palavras não ditas. Segunda, Aster não dá tempo para explicações. Então, o golpe desce, vermelho e devastador. Kudo tenta bloquear, mas a lâmina dele desaparece. O quê? Aster sumiu da vista dela. Ela olha em volta atordoada. Ele desapareceu, mas ele já está nas costas dela. A voz dele é um sussurro final. A espada pronta para o ataque decisivo. Chega de me segurar.